Salve, salve, galerinha, aqui é o professor Marcelo Sardinha, mais uma vez com vocês, agora dando continuidade aos nossos trabalhos que envolvem a geografia agrária. Hoje nós vamos trabalhar a atividade agropecuária no Brasil, ok? Uma sequência de aulas aí sobre a produção do espaço geográfico agrário. Vamos começar pensando um pouquinho sobre a questão da modernização agrícola no Brasil, e pensar também um pouco sobre essa questão que envolve a evolução e a distribuição dessa produção agrária a nível de Brasil. Antes, porém, vale a pena nós estarmos ressaltando aqui os tipos de atividade agropecuária que o Brasil realiza. Em sua grande maioria, a agropecuária no Brasil ela é o agronegócio, mas também encontramos a agricultura familiar. Agricultura essa que tem por fins abastecer a mesa do brasileiro aí, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui na tela do computador. Então o Brasil sempre teve tradição na questão da produção agrícola desde o século XVI até os dias atuais. Então já passamos por uma produção que vai desde da cana-de-açúcar, né? Aí tivemos um período aí no século XVI e XVII e XVIII de mineração, e aí século XIX a cafeicultura. Então, a partir dos anos de 1929, o Brasil começa uma nova etapa, que é a etapa urbano-industrial, mas a partir dos anos de 1960, 70, nós modernizamos a agricultura e passamos a realizá-la de uma maneira bastante peculiar, né? Uma agricultura que em alguns lugares vai se valer da monocultura, mas de qualquer forma, a partir desse momento, nós temos toda uma mudança na estrutura fundiária, né? A falta de acesso à terra, com o uso de mão de obra barata ou até mesmo, muitas vezes, altamente mecanizada, uma agricultura voltada para abastecimento do mercado externo e também para a agroindústria, e vamos perceber aí uma distribuição agrícola territorial desigual. O mapa mostra para você algumas particularidades disso. Vou destacar aqui para você, então, rapidinho. Então, nós temos policultura em algumas regiões, cultura de grãos, aqui mais precisamente de soja, a monocultura, voltada nessas regiões, que seria cana-de-açúcar, Ilhéus e Itabuna, a produção de tabaco, essa região de cacau. Criação diversificada, né? Então encontramos isso em várias regiões, culturas de grãos, né? Policultura e criação melhorada, né? Em algumas áreas dispersas pelo país, criação extensiva, né? Gado extensivo em algumas regiões, criação extensiva e policultura, podemos encontrar isso também, florestas, extrativismo, né? Vegetal, seja castanha do Pará, borracha, enfim, e as bacias leiteiras, distribuídas em várias regiões, que atende o mercado interno, ok? Então, dando continuidade, eu tenho aqui alguns gráficos que mostram para você os principais produtos agrícolas do Brasil, mais precisamente na safra de 2007, um bom parâmetro, e aí nós percebemos, né, a importância de alguns produtos agrícolas na nossa produção. Vale a pena ressaltar que entre 1980 a 2008, nós tivemos um aumento da produção no campo no Brasil, com a manutenção da área. Isso se dá mais precisamente pela modernização do campo, né? Um aumento de produção por hectare. Isso tem tudo a ver com a questão que envolve a agricultura comercial, ok? Enfim, vamos falar um pouquinho agora sobre a expansão da fronteira agrícola dentro dessa lógica da modernização do campo, com destaque, entre outras coisas, para a expansão do Centro-Oeste, né? Então, a partir dos anos 50 e 60, com a criação de Brasília e a ocupação do Centro-Oeste e do Cerrado, nós tivemos aí um aumento da produção de gado bovino,
gado de corte e também de soja, principalmente nas regiões do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, essa regiãozinha aí, né? Isso implica, de fato, então, no aumento da devastação de um dos biomas mais importantes do Brasil, que é o Cerrado, né? Então a gente tem problemas seríssimos com a questão que envolve o desmatamento dessa região e também da franja da região sul da Amazônia. Então, para isso acontecer, foi desenvolvido então algumas políticas de incentivo, né, da economia e também da ocupação desse território a nível de Brasil, e ele trouxe consigo algumas questões que envolvem, do ponto de vista da expansão, uma ordem política, uma ordem econômica e também uma ordem tecnológica, com o melhoramento das sementes, principalmente com a questão da influência do Embrapa. Há de se ressaltar também que isso trouxe algumas consequências do ponto de vista ambiental, como nós já vimos anteriormente, destaque para a devastação do cerrado, ok? E através disso nós tivemos aí cada vez mais uma concentração fundiária, né, com o aumento do preço da terra, diminuição do emprego no campo e um processo que a gente chama de êxodo rural, e vemos também aí cada vez mais o conflito pela posse de terra. Muito importante nós entendermos isso. Então, de fato, nós temos no Brasil uma estrutura fundiária desigual, uma estrutura que nós percebemos um conflito que vai na esfera social pela disputa e posse da terra, tá? Então é importante a gente estar pensando nisso, né, que nós temos no Brasil uma fundiária concentrada, e isso traz alguns problemas que vão desde a ordem do campo até a cidade, ok? Importante também nós percebemos as relações de trabalho no campo, né, que vão desde parceria, onde os produtores se unem com o objetivo de produzir uma mesma cultura juntos. Temos aqueles que buscam a posse da terra, temos os pequenos proprietários que praticam agricultura familiar e temos os assalariados, né? Então é importante a gente destacar e comprovar esses fatos com base, por exemplo, no número de estabelecimento versus área. Perceba você que entre 1 até mais ou menos 100 hectares é onde nós vamos encontrar 100 a 200, né, 500, onde nós vamos encontrar a maior quantidade de estabelecimentos. Percebe? Maior quantidade de estabelecimentos. E quando você sai de 100 ou 200 até mais de 10 mil hectares, é onde nós vamos perceber que eles são em menor quantidade, mas absorvem grande parte da área. Isso justifica os dados anteriores que mostram que nós temos no Brasil uma estrutura fundiária desigual, muitas pessoas sem acesso à terra, né? Então a estrutura fundiária acaba gerando esse problema que nós temos no Brasil, que é uma disputa por terras e aumento da violência no campo, né? Então eu tenho aqui vários dados que demonstram isso para vocês, né? Como por exemplo a ocorrência de conflitos entre 98 e 2007, né? Então, números cada vez maiores que mostram aí a disputa e a violência no campo. Trabalho escravo, a exploração da mão de obra, assassinatos, né? Encontramos várias situações dentro dessa perspectiva e dessa lógica, né? Então, vale a pena ressaltar este problema. Uma vez visto essas informações, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos resolver um exercício para podermos fixar um pouco os conteúdos, ok? Então, eu vou lá para a apostila, na página 526 da aula 16, apostila 5, e vou resolver com vocês o exercício número 1, que fala sobre essa questão de estrutura fundiária, ok? Então, vamos lá. FUVEST, estrutura fundiária. Então, temos estabelecimentos rurais em porcentagem e área ocupada.
roxo menos de 10, 10 a menos de 100, o azul, vermelho 100 a menos de 1000, e 1000 acima. Então, quando nós pensamos em estabelecimentos rurais, o que acontece? Nós temos uma porcentagem de menos de 10 hectares até 100 predominando, né? E os estabelecimentos são menores no volume de 100 a 1000 e acima de 1000, que seriam esses dois valores. Com relação à área ocupada, o que nós percebemos? Que de 100 a 1000 e acima de 1000 tem maior área ocupada. Menos de 10 e 10 a menos de 100 tem a menor porcentagem. Isso justifica o que foi dito na aula lá atrás, que nós temos uma grande quantidade de terras concentrada nas mãos de poucas pessoas. Então, o exercício vai buscar de você aí a leitura do gráfico. Os gráficos revelam pequena quantidade de propriedade com até 100 hectares, ocupando a maior parcela da área, o que significa uma distribuição desigual. Ok, nós temos uma distribuição desigual, mas pequena quantidade de propriedades, né? Então, o que acontece? Pequenas propriedades, nós temos uma grande quantidade de estabelecimentos. Isso não está certo, ok? Grande quantidade de propriedades com mais de 1000, então ao contrário, né? Nós temos poucas quantidades de estabelecimentos acima de 1000. Grande quantidade de propriedades com até 100 hectares, ok, correspondendo às menores parcelas de áreas ocupadas, né? Isso aí, certinho. O que significa uma distribuição desigual da terra? Ok, né? A resposta do exercício é a letrinha C, bate tudo com o que nós estamos observando no gráfico. Vamos para D, pequena quantidade de propriedades de 100 a 1000, né? Correto, ocupando a parcela maior da área, o que significa uma distribuição equitativa, tudo certo daqui para trás, ó. Porém, a distribuição não é equitativa, ela é desigual. Equitativa seria igual, e a distribuição é desigual. Pequena quantidade de propriedade com mais de 1000, ok, correspondendo à menor parcela de área ocupada, é maior parcela de área, certo? O que significa uma distribuição desigual, né? Então, é importante a gente estar atento aqui que nós temos aí a maior parcela aqui de área ocupada, nessa situação com 1000 hectares, ok? Então aqui nós terminamos essa aulinha, espero que você tenha gostado, tente fazer os exercícios dessa aula, também se quiser fazer a TM dessa aulinha lá no plural, fique à vontade. Quando nós retornarmos, nós estaremos revisando todos esses conteúdos e colocando essa matéria em dia, ok? Obrigado pela atenção, sucesso e bons estudos. Tchau, tchau.